sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. E aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Começamos mais um Bate-Lata. Está comigo hoje aqui o senhor Edson Luiz, Isso aí. mais conhecido como Nego Batera. Muito bem, muito viajado, um cara bacana, humilde, graças a Deus. Isso aí, Nego, seja bem-vindo, cara. Cara, eu que agradeço aí o convite, né? Poder participar de um programa como esse, que dá oportunidade para músicos falar, contar história e tal. Sempre bom. Agradeço desde já o convite. Obrigadão. De nada, que isso. Bem, no Bate-Lata aqui a gente sempre começa com uma pergunta-chave, né? Nego, fala pra gente aqui, quando foi o seu início, o seu primeiro contato com a música? Cara, eu costumo falar assim, que o meu primeiro contato com a música começa, na verdade, do nascimento. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu nasci em 82 e quando eu nasci, toda a minha família já era envolvida com música. Eles já eram envolvidos com carnaval. Meu irmão era percussionista, meu pai era mestre de bateria, coordenava os instrumentos, coordenava a galera da bateria. Então já nasci nesse meio. A música pra mim já começou ali, na verdade, de berço. Sempre foi constante. Na época de infância, meu pai tinha grupo de samba, que vem até daí a minha ligação com o samba, né? Então, ele escutava de tudo. Mas, porém, o que era muito mais presente era o samba. Então, ali começou meu primeiro contato com música. Eu me lembro muito ainda, assim, de coisas da infância, de coisas que tocava na infância, que é muito engraçado. Que hoje, se eu ouço isso numa rádio, em algum lugar, eu consigo lembrar do arranjo, lembrar do solo, através do meu pai ouvindo essas coisas e meu irmão também. Então, o meu primeiro contato com a música, ele vem daí. Agora, o contato com a batera já vem um pouco mais pra frente. Certo. Eu tinha aí 8 anos de idade e foi dentro da igreja. Na igreja. Foi na igreja. Então, eu vim na infância de um grupo de samba, que meu pai já tinha esse grupo e tal, acompanhava ele em alguns lugares, já tocava alguns instrumentos de percussão quando menininho já com ele e tal. Mas, cara, quando eu cheguei na igreja, que aliás foi em Jandira, a minha primeira igreja foi a Quadrangular de Jandira. Quando eu cheguei na igreja, tinha lá um menino tocando, o nome dele é Cláudio. Eu falo que é menino, mas era muito mais velho que eu. Ela, na verdade, me ensinou os primeiros passos, né? Ele tocando batera na igreja. E quando eu vi aquilo ali, cara, eu me encantei. Mesmo já tendo contato com música, com percussão, com outras coisas, eu ouvia o som da batera, mas eu nunca tinha tido contato próximo, assim, de ver o instrumento de perto e ver uma pessoa tocando assim próximo. Então, meu primeiro contato com a batera foi ali. Quando eu vi o Cláudio tocando, um abração pra ele, Claudião vai assistir isso aí. Quando eu vi o Cláudio tocando ali, cara, eu me encantei com aquilo. Falei, cara, eu quero isso. Certo. Meu contato começa ali. Com 8 anos de idade. Na batera. Na batera. Então, na pelas batera. contas, praticamente na década de 90, Isso. 90. Foi mais ou menos 89 e 90. Entre 89 Show. e 90 ali. Foi a primeira vez que eu vi ele tocando assim, eu pirei. Eu falei, cara, eu quero isso aí pra mim. Que foi bacana. essa fase. E daí pra lá, veio rolando assim, de aprende com um, aprende com outro, e vem um tocar e tal. E aí estamos aí até hoje. Bacana, até porque nessa época também a acessibilidade não era também tão como sim, hoje, né? Sim, cara. Hoje assim, dificuldade. A gente costuma dizer que hoje você tem métodos, você tem videoaula, você tem YouTube, você tem essas ferramentas de internet que na época não tinha.
Na época, dificilmente você via alguém com um método assim. Ou você via alguém que falava assim, esse cara é professor de batera. Não tinha essas ferramentas, né? Tanto que todos os instrumentos que eu toco, praticamente eu aprendi na igreja, e coisa de curioso, de ir lá e perguntar pro cara como é que funcionava, como é que senta no instrumento, e também a necessidade da igreja de ter outros músicos. O cara parava ali, ele te ensinava, assim que toca, pega assim, senta aqui. E nisso eles iam formando músicos para a igreja, né? Então, na época não tinha essa acessibilidade que tem hoje. Você entra no YouTube, lá você digita alguma coisa, você vai achar. No próprio Google mesmo, se você digitar. Isso, você... Hoje, cara, eu digo assim, que hoje você tem tudo na mão. Tudo na mão, é verdade. Na época a gente não tinha nada além de ver um cara tocando em algum lugar, ou de você ouvir a rádio para tirar o som. Você fala, putz, eu tenho que pegar tal música e eu tenho que fazer isso como? Vou ouvir a rádio. Não sei se você é dessa época, mas a gente gravava fita cassete. Fita cassete. Gravava fita cassete na rádio, tocando, e ficava decorando aquilo e tirando o som na raça, né? No meu caso, assim, eu fui um cara que eu não estudei desde o início. Eu comecei a estudar já muito tarde. Então, a minha metodologia era o quê? Pegar a fitinha ou o disco, né? O vinilzão e tal, colocar pra tocar ali, ouvir aquilo ali várias vezes e ensaiar na igreja e tocar. Fazia o mapa de cabeça. Exatamente. Não tinha nem aquela sacada de vou escrever alguma coisa. Era tipo, gravar na mente ali, chegar no ensaio, limpava com o líder da igreja e tal, com o líder do louvor ali e tal, e rolava o som aí. Isso, meu contato, minha escola principal começou nesse nível. Começou na igreja. Começou aí, na igreja. Que bacana, que bacana. Pegando um trecho aqui da sua fala, Nego, fala pra nós aí, quando foi que você começou o estudo? Então, eu tive uma fase longa da minha adolescência tocando na igreja, tocando e tal, não muito me importando com o lance do estudo, porque na época não era uma coisa que era cobrado, por exemplo. Pô, você tem que estudar. Na verdade, era uma necessidade minha, e eu comecei a enxergar essa necessidade de, eu preciso me aprimorar. Eu comecei a ver outros bateras tocando e comecei a sentir a necessidade de, eu preciso pegar coisas a mais, entender o que os caras estão tocando e tal. E aí, mais ou menos com 19 para 20 anos, eu comecei a fazer a ULM. Hoje eu acho que é outro nome, acho que é Tom Jobim, se eu não me engano, né? Tom Jobim? Ou EMESP, EMESP, eu acho que o nome é EMESP. Mas na época era ULM. E até então eu não tinha ainda pego aula com ninguém, não tinha um professor que eu tivesse sentado para pegar nada. Mas aí eu comecei com 19 para 20 anos, eu fiz o LM, não terminei. Gente, tem que terminar, mas eu não terminei. Eu fiz 2 semestres na ULM, e aí por conta de grana, na época não trabalhava, ia correria, e era longe, eu morava em Jandira, fazia lá na Berrine, no Brooklyn e tal. Por conta de grana e outras, eram muitas aulas durante a semana, não era uma aula só de batera, né? Então tinha outras coisas dentro do currículo ali, e eu tinha que estar indo outros dias e tal, e por falta de grana acabei não fazendo. Depois disso, aí sim eu comecei a conhecer outros professores, outras pessoas, e aí pegava aula com um, fazia um tempo com um, fazia um tempo com o outro, fiz um pouquinho com Las Casas. Tem um amigo meu que chamava Claudinho Batera, chama-se Claudinho Batera. Ele, por coincidência, era o baterista do Catinguelê, que é a banda que eu toco hoje. Olha que bacana, a gente vai falar. Comecei a pegar o lance do samba com ele. Passou um tempinho, fui para Renascer, comecei a estudar o Bal, vi o Cleverson. Tem um outro amigo meu também que passei um tempo legal com ele, que foi o Juarez Brito. Você deve conhecer o Juarez. Brito. A gente andou muito na infância também, na adolescência. Peguei bastante coisa com ele. E aí fui rodando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazendo a soma. Que show, que show. Top. Legal. Top. Cara, voltando um pouquinho mais atrás, a sua primeira experiência que você mencionou que você estava tocando, começou tocando na igreja, seu primeiro contato com a batera na igreja. Sim. Como é que foi? Conta pra gente aí. Cara, olha que engraçado, assim. Eu vindo desse mundo percussivo, carnaval e samba e tal, me encantei com a batera ali. Mas durante um tempo ali, vendo o menino tocar, o Cláudio tocar, eu comecei a assimilar o que ele estava fazendo, o som do que ele estava fazendo, mesmo sem ter sentado na batera para tocar. Parece que eu já sabia o que tinha que fazer. Certo. Então, o que aconteceu? Teve uma data de um ensaio do meu irmão. Meu irmão era baterista também, tá? Ele tocava percussão. O nome do seu irmão? Júnior. Júnior. Ele tocava bateria e tocava percussão.
e ele revezava com o Cláudio às vezes. E tinha um culto de terça-feira, que ele tocava toda terça, que o Cláudio estudava, e ele não e tal, e ele teve um culto de terça-feira que ele não ia poder ir. Mas como ele descobriu, eu fui num ensaio com ele num sábado, um ensaio de jovens, e eu cheguei muito cedo na igreja com ele. Então não tinha ninguém na igreja, eu sentei na batera. Falei, posso tocar um pouquinho? Ele falou, pode, mas na verdade ninguém sabia, nem eu sabia, que eu conseguia tirar um som. Mas eu sentei de um jeito tão natural, cara, que eu já peguei a baqueta certo, e eu comecei ali, ó, tum, tá, tum. Na primeira sentada, eu já comecei a tocar de uma forma que um batera já toca. Já mandou o E groove ele pra fazendo frente. as coisas na igreja ali, ele parou, ele falou, você sabe tocar? Eu falei, eu acho que eu sei. Ele falou, então você vai tocar no culto de terça-feira. Eu, na minha inocência de menino, falei, beleza, vou tocar. O que aconteceu? Ele falou pro meu pai isso, falou, o nego tá tocando bateria e eu pedi pra ele tocar na terça-feira. Meu pai falou, beleza, então eu vou levar ele. Aí meu pai falou pra mim, você vai ensaiar e vai tocar? Eu falei, não vou não, pai. Ele falou, você falou que ia, agora você vai ter que ir. Agora você porque vai. eles estão esperando você vai ter que tocar. Que legal. Eu falei, legal. Então, fui pro ensaio do louvor, tremendo, é claro, né? E ali naquele primeiro ensaio passaram ali as músicas e tal, eu peguei mais ou menos. Resumindo, na data que ele falou que ele não poderia estar, eu sentei na batera e fiz ali meu primeiro culto. Esse foi o meu primeiro contato com a batera. Aquele primeiro ensaio e depois esse primeiro culto. E de lá pra cá não parei mais. Culto de terça aí. E ali, assim, era um culto que já tinha um movimento de pessoas. Certo. Um ministério de louvor era presente. Não era aquele culto que tinha só uma guitarra e uma batera. Já tinha baixo, já tinha gente que cantava. Já tava lá toda... Então, tipo assim, né? Foi aquela experiência de eu sentar e as baquetas pareciam que não parava de fazer rudimento nunca. Eu sentei assim. Mas foi o primeiro contato ali e dali pra lá não parei mais. Essa é uma pergunta pessoal. E o pé do bumbo? Cara, como é que ficava? você tá maluco? Não tem um que não Cara, treme. meu, o pé tremia tanto que eu acho que eu toquei nota a mais ali. E outra, até pra subir no altar da igreja, eu subi tremendo, porque a sensação de você estar ali e cumprir ali uma responsabilidade e tocar e as pessoas verem você fazendo aquilo, cara, pra mim, eu tava ali morrendo de medo. Lógico, o desejo de fazer também era muito grande, que eu sempre sonhei. A partir do momento que eu vi ali ele tocando, eu falei, meu, eu quero tocar. Então eu tava sonhando com aquilo, desejando aquilo. Então, o sentimento de, poxa, vou me realizar também era grande, mas Sim. o medo era maior. O medo era maior. Mas superou. Superei, então, graças a Deus, e tô aí até Legal. hoje. Você comentou também a respeito de uma das bandas que você trabalhou, acredito que trabalha por um longo tempo já. Você poderia falar um pouco pra gente do Catinguelê? Sua primeira Sim. experiência com o Catinguelê, acho que é interessante você... Sim. Ó, a minha experiência com o Catinguelê, ela vem, na verdade, através do Salgadinho. Né? Numa fase de transição aí de igrejas, eu tava numa quadrangular e tal, e aí saí, meu irmão também saiu, e aí meu irmão foi para Renascer. E aí, meu irmão, depois de um tempo lá e tal, tinha um culto de quarta-feira que era um culto do samba. Nesse culto do samba frequentava ali o Salgadinho, o Fabinho, batera do Negritude, também foi alguns. Fabinho. Grande batera. Quero trazer o grande Fabinho. amigo. Fabinho! Vamos trazer, já tá convidado, hein? Eu vou fazer o meio campo e você já vai ter que vir. Vem. Aí, Fabinho, Salgado, Rodriguinho, que era dos Travessos, né? O Rodrigo Sim. também frequentava ali. Que legal. O Evandro do Arte Popular também. Olha só. Então tinha uma galera ali, eles faziam um culto de A quarta-feira. galera Da forte, pesada, hein? da Galera pesada. forte, né? Qualquer um Tá não. pesado. Então, eu tocava até então, o lance do pop, do black na igreja ali e tal, sempre gostei de samba por ter já essa ligação no samba lá atrás, mas não tinha ainda experiência de tocar a batera no samba. E aí, o Catinguelê, ele passa por isso, porque nessa fase foi a fase que o Salgadinho tinha saído do grupo. E aí nós nos conhecemos ali na igreja e tal, e aí chegou, ele tinha uma ligação e uma amizade com o meu irmão até essa época. Eu não o conhecia pessoalmente. Então, meu irmão nos apresentou e tal. E aí, eu fui em alguns ensaios dele com meu irmão e tal. E meu irmão foi tocar e tal. E num desses ensaios, o Salgado falou assim, pô, eu vou ter um lance pra tocar e meu batera não vai poder ir. Quer fazer comigo? Eu falei, pô, eu vou. Mesmo não tendo ainda tocado com banda,
Mas eu de vez em quando pegava em casa o lance do samba Certo. e tocava e tal. E Estudava. eu estudava isso. Via os caras tocando na TV e tal, então já estava mais ou menos a par do que rolava. Então eu comecei a fazer com o Salgado primeiro. Passei um tempo aí, alguns anos, vou chutar aí, vai, uns 5 anos fazendo com ele, 4, 5 anos fazendo só com ele. E até que chegou uma fase que rolou um projeto que ele voltaria pro grupo Certo. para fazer um tempo de turnê, alguns anos, né? Então, como eu já estava com ele e o projeto já ia acontecer, ele me levou para fazer junto com ele esse projeto. O batera, que era na época do Catinguelê, foi fazer um outro projeto. E aí eu entrei com ele nesse projeto da volta do Catinguelê, que foi em 2008. Isso que eu ia se não me falar, em engano. meados de 2000, Isso, foi 8 ou 10, se eu não me engano, 2008 ou 2010. Acho que 8. Ele veio para esse projeto e eu vim junto com ele. Então, eles fizeram um primeiro show que foi no Mistura Tatuapé, se eu não me engano. Eu acho que foi por aí. não lembro ao Pelas certo, mas bandas, foi por aí. Isso. pelas bandas. E nesse show eu fui. Nesse primeiro show eu fui como baterista do Salgado e toquei com o grupo ali e tal. E foi muito engraçado, até tem uma situação bem engraçada que eu vou contar aqui, que foi nesse primeiro show, eles tiveram um ensaio no estúdio lá e que eu não participei de nada disso. Eu cheguei meio que peguei o bonde andando no dia do show. Eu fui pro show e ele falou, mano, você vai fazer comigo lá 3, 4 músicas nesse show pra rapaziada te conhecer. Eu falei, legal. Como eu já tocava com ele e a gente tinha o nosso lance ali na banda do Salgado, eu comecei a tocar e tal, e eu via que rolava umas caras tipo meio que, tipo, tá estranho. Quando acabou o show, resumindo, ele falou, cara, vou te colocar nesse projeto. E resumindo, no primeiro show com o Catinguelê, teve uma pessoa que ele falou assim pra mim, cara, o que aconteceu naquele show? Eu achei estranho você tocando, mas hoje você tocou pra caramba. Eu falei, pô, eu não sabia as músicas, não teve ensaio e tal. Mas é uma situação que até acontece, viu, gente? Vai tocar? Ensaia. Pratica, pra não chegar, pegar o bonde andando que nem eu peguei. Mas resumindo, ali começou o trabalho com o Catinguelê, junto com o Salgado, nessa turnê aí de A Volta, né? O nome da turnê até foi A Volta, que foi a volta dele pro Catinguelê. E aí passamos um tempo ali trabalhando juntos, se eu não me engano foi 2 anos desse projeto. E aí ele saiu de novo, porque tinha se cumprido o tempo da turnê, o combinado e tal. Ele saiu pra carreira solo dele. Quando ele saiu, eu voltei a trabalhar com ele. Ficamos de novo mais uns anos aí trabalhando junto. E aí eu saí do projeto dele. Na semana que eu saí do projeto dele, não sei, alguém de dentro da produção do Catinguelê viu que eu não estava mais tocando e me chamou para fazer o projeto. Olha, aí que eu comecei bacana. com eles, fazendo agora um projeto só com o Catinguelê. E aí eu tô lá desde, vamos dizer, desde 2012 até hoje. Estamos aí ralando e fazendo junto aí. Que Então, história. a minha entrada no Catinguelê se dá, na verdade, pelo Salgadinho. Pela carreira dele, a quem eu sou muito grato. Agradeço, não sei se ele vai assistir isso, mas agradeço muito pela experiência que eu adquiri trabalhando com ele ali. Sou muito grato. Mas hoje, tô aí no Catinguelê. Que bacana. E não só tocou com Catinguelê, né? Você pode falar com outras bandas que Cara, você já gravou, projetos? Assim, eu gravei com muita gente também através deles, né? Uhum. Agora, acompanhar, gente, eu acompanhei bastante cantor, viu? Também, eu falo que tudo, assim, em relação... tudo tem ligação com eles, né? Porque eles Certo. que abriram a porta. Sim, sim. Os contatos eram feitos sempre com eles. Às vezes eles iam fazer participação com outro cantor, eu tava e fazia e tal. Mas acompanhei aí, ó. Toquei um pouquinho com Negritude, fiz Catinguelê, Salgadinho. Já acompanhei Marquinhos Sensação, Dudu Nobre... Ixi, cara, tem uma pancadinha de gente. Só os pequenos. Gravei aí... Tem um amigo que chama Ciro Aguiar, que nesse DVD dele eu me realizei bastante. Que eu toquei Jorge Aragão, Adriana Rapaziada, Adriana Ribeiro, né? Uhum. Fizemos Catinguelê lá também. Cara, tem uma leva de gente aí, Leci Brandão. Tem uma leva de gente do pagode aí, Reinaldo. Toquei algumas vezes também com ele. Juventude S.A., acompanhamos também. Quem mais? Cara, tem uma leva de gente aí do pagode aí. Fizemos outras coisas também de outros estados. Algumas gravações que pintavam também através do Catinguelê e do Salgado de indicação. Pô, tem um batera aqui, ele grava bonitinho, grava legal. Fiz um tempo com outras
pessoas também de fora gravamos bastante coisinha. Graças a Deus, através dele abriu-se bastante portas. Que bacana, já já a gente vai falar a respeito disso. Sim. Aproveitando aqui o ensejo da gravação, Nego, fala pro pessoal aí, por favor, suas redes sociais. Facebook, Cara, então, Instagram. Estou lá no Facebook, estou também no Instagram. Não movimento tanto, mas estou lá. Certo. No meu Instagram tá como Nego Batera, né? Nego Batera _. Quiser conteúdo lá de fotos, vídeos. Estamos também fazendo alguns materiais de aula que vão ser postados aí logo logo. Estou por lá também no Instagram. Meu Facebook tá como Edson Luiz. E tem o outro também como Havana Studio, que é o estúdio que eu coordeno hoje lá também. Exatamente. Tem um espacinho aí de gravação, assim como aqui também. Tem um espacinho lá e eu tô nessas 3 redes por enquanto, tá? Instagram e o Facebook com as 2 páginas. Canal no YouTube não tenho mais. Tinha um canal lá com bastante vídeo, bastante material, mas alguém de um outro país conseguiu hackear minha conta, entrou lá e deu uma bagunça lascada. Acabei perdendo material, mas logo logo vamos estar aí também no YouTube lançando material aí. Show de bola. Você que tem seu sonho, tem a sua vontade, tá? Seu desejo no coração e acha que é impossível? Aqui, ó. Essa recomendação é a melhor. Estúdio Mídia Oeste. Bom, se quiser acompanhar o trabalho aqui das gravações que são feitas, @Estúdio Mídia Oeste, tudo junto no Instagram. Lá você consegue acompanhar todos os trabalhos que são feitos aqui. Havana Studio também. Tá bom, gente? Muitos trabalhos. Eu já ensaiei bastante lá. Já me aguentou muito lá. Aproveitando o ensejo aqui, gente, quero deixar aqui um abração pro meu amigo Sérgio Teclas, fera. Ele tem uma barbearia chamada Sérgio's Barbershops, cabeleireiro. Se você quer fazer sua barba, quer deixar lá um visual legal no cabelo lá, passa lá. Adiciona ele no Instagram, Sérgio Barbershops, vai estar aqui, ó. Segue ele lá que você vai ver o trabalho do cara, é top. Top. Esse eu também assino embaixo, viu? Top, legal. Nego, são 4 perguntas básicas aqui no programa. Legal. Né? Como a gente já conversou. Uma delas é, o que você pode passar para essa galera que tá começando agora, né? Que tá querendo se aprofundar na bateria, no instrumento, como músico. Outros querem se profissionalizar, né? Querem se profissionalizar. Outros querem apenas tocar na igreja ou só estudar. Mas para tudo isso tem que ter a maturidade musical. O que você pode passar para essa galera, cara? Cara, vamos lá. Assim, a nível de conselho, eu teria alguns, tá? Vou dizer o porquê. Porque essa vida de músico, cara, é uma coisa que não é tão simples como todo mundo diz que é. Não tem só a parte legal que todo mundo imagina que tem, não é só isso. Tem a parte da surra também que você leva na estrada, tem a parte que você gasta, que você investe. Então, meu primeiro conselho quer ser músico, cara? Defina primeiro o foco de que tipo de músico que eu quero ser. Eu quero ser o cara que vai pra estrada, que toca com uma banda. Eu quero ser o cara que toca na igreja. Eu quero ser um professor de música. Eu quero ser o batera que eu vou dar aula. Porque se você parar pra pensar, existe esses nichos, né? Existe essa divisão das coisas. E às vezes a falta de foco no o que eu vou ser, acaba que a gente atira pra tudo quanto é lado e acaba que chegou no final da vida ou no final de um trecho lá, você fala, pô, não consegui meu objetivo final. Então, meu primeiro conselho tenha foco no que você vai fazer. Se direciona. Eu quero ser o cara da estrada. E aí sim, aí você vai pegar o que você precisa pegar. Para você ser um cara da estrada, você tem que ter equipamento, você tem que ter repertório, você tem que estudar, você tem que conhecer as coisas, ter relacionamento com outros músicos. Isso é o caminho que você tem que ter para ser um músico de estrada. Não só tocar pra caramba. Tem outras coisinhas mais, né? A gente estava até conversando. Você tem que ser um cara que não dá trabalho. Exatamente. Você tem que ser um cara que trabalha, mas não dá trabalho. Maturidade musical. Maturidade. Exatamente. Tá lá pra trabalhar. Pô, quero ser um cara da igreja. Pô, legal. Então foca nas coisas da igreja. Estuda o repertório da igreja. Conhece os músicos da igreja. Sabe? Busca. E outra, acima de tudo, estudo. Estudo, informação. Vai buscar conhecimento. O máximo que você puder. O meu conselho é esse. Vai buscar conhecimento. Porque através disso aí, você consegue desenrolar as outras coisas. Às vezes a gente pensa isso, que o mais importante é tocar. E não é só tocar.
Exatamente. Tem todo um contexto por trás do tocar. Você pega um batera como o Iso, que toca aí, que tá na noite, ele não só toca batera, ele tem relacionamento, ele tem conhecimento, ele sabe de tudo que tá rolando, ele é um cara informado. Então tem uma série de coisas que tá por trás do tocar batera. Tem que fazer a lição junto, de casa, tem que fazer a lição de casa, que senão... Cara, eu não sei você assim, mas eu conheço muito músico que era pra estar em trabalhos de níveis muito altíssimos, alto. Mas de repente é o cara que ele não tira o repertório, ele chega pro ensaio e ele não sabe o que tá acontecendo, é o cara que tá desligado de tudo. Não tem o repertório, não estuda, não ensaia. Aí você fala de alguma coisa pro cara, o cara, mano, não sei o que é isso, não conheço, não tem o feeling, não né? Tem o feeling. Não tem o feeling. Ou às vezes não tem um tratamento legal, não aceita a correção. Então, por isso que eu falo assim, que de conselhos é uma série de coisinhas que se de repente o cara se atentar, ele tem um futuro legal na música, né? De repente falar, eu não quero viver, mas não vou viver disso, mas você vai ter uma carreira legal, vai ser bem sucedido, onde você aparecer ali, o pessoal vai ter uma referência legal de você como músico. Legal. Show. Nego, seguinte, cara. Fala pra mim aí, essa história aí que você comentou sobre o network, sobre contatos, né? Sim, sobre as conversas, porque você tem que ter... Você deu essa aula pra gente aqui a respeito... Essa lição de casa, vamos dizer assim, né? Sim. A respeito dessa maturidade musical, essas dicas aí. E como é que foi essa primeira experiência? Você comentou nos making-offs aqui com a gente aqui sobre a sua primeira experiência com o Salgadinho. Cara, foi uma experiência muito engraçada. Ao mesmo tempo também pavorosa, mas muito legal. Foi ali meu primeiro contato de network com outros músicos de fora da igreja. Certo. Porque até então eu tocava só na igreja, conhecia o lance do samba e tudo, mas tocava na igreja. E outra, tinha uma timidez extrema, assim, né? De, não consegui conversar e pá. Mas o que aconteceu ali? Ele me convidou pra fazer um show com ele, que foi o lance que eu falei do batera que nem ia poder, tá? E eu topei de fazer. Mas o engraçado é que ele falou assim pra mim, você precisa levar caixa e prato. E na minha cabeça, levar caixa e prato era caixa e prato e acabou. Dentro da igreja que eu tocava tinha tudo, então eu não tinha nem essa experiência de preciso levar equipamento. Se ele falou que tem, é porque tem, então eu vou levar o que ele falou. E quando eu cheguei ali, cara, eu me deparei com muitas pessoas e tal, inclusive no dia, eu me deparei com um cara que eu sou muito fã, que é o Ademir Batera. Ele é o baterista do Fundo de Quintal. Cresci ouvindo esse cara, vendo o som e tal. Tive algumas fases assim de conseguir ver na época do... Lembra que existia comício? Sei, lembro. Fundo de Quintal tocava alguns comícios e eu tava lá vendo o Ademir. E nesse dia, eu tive assim a grande honra de conhecer o Ademir pessoalmente. E mais do que conhecer, ele fez uma coisa assim que me marcou demais. Mas vamos voltar lá. Então fui pro show... Cheguei no show sem equipamento nenhum. Caixa e prato. E caixa, já era. E eu comecei a reparar a rapaziada subindo pro palco. E quando subia um, ele subia com caixa, prato, ferragem. Uns levavam corpo de bateria. Eu fiquei olhando e falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho equipamento. E agora? E veio a minha primeira experiência desse lance do network, de ter que falar com outros músicos. Eu cheguei no Salgado e falei, Salgado, você falou que era pra trazer caixa e prato. Eu trouxe caixa e prato. Nada mais que isso. Literalmente. Ele mandou assim pra mim. Negão, sei lá, fala com alguém aí, fala com os músicos, alguém da organização aí. Vê o que dá pra fazer. Então eu me vi ali numa encruzilhada ali de que, agora ou tem que falar com alguém e me virar, ou não vai ter show, não vai ter batera. Então eu vou ter que falar. Então fui até o palco, né, e comecei a observar o pessoal trocando, troca de banda, vira de banda pra lá e pra cá e tal. E aí eu vi um cara parado assim no canto do palco, eu falei, eu vou chamar esse cara e vou falar com ele. Chamei o rapaz que estava e falei, cara, é minha primeira experiência tocando fora, eu toco na igreja, e a pessoa que me chamou, que me convidou, ele disse que eu tinha que trazer caixa e prato, eu só trouxe isso, mas eu tô vendo que precisa de ferragem e tal, não tenho as coisas. Você consegue me ajudar? O cara, numa humildade incrível, ele falou, cara, pera aí que eu vou ver o que eu faço. Ele desceu até o camarim. Quando ele voltou, ele veio com o Ademir Batera. Então, quando eu vi o Ademir ali, eu já tremi. Eu falei, caramba, o Ademir tá aqui. E ele veio até a minha pessoa com o Ademir e tal, e ele falou, Ademir, o menino tá sem ferragem. O Ademir, o que aconteceu? Eu falei,
minha primeira experiência tocando no secular e tal, tocando fora da igreja. E a pessoa falou pra mim trazer caixa de prata, eu só trouxe isso, eu não sabia e tal. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, o fundo, que é o fundo de quintal, vai tocar depois de vocês. E, cara, e se você usasse as minhas coisas? Ali pra mim foi o céu. Salvou. Porque além de me salvar, pô, eu tava tocando ali, ou eu iria tocar com as coisas do cara que eu mais admirava e que eu mais via tocando assim e curtia. Eu falei, meu, o Ademir Batera, o cara que todo mundo põe lá em cima. Exatamente. Eu tinha a figura do cara como, tipo assim, meu, esse Batera é o Batera. E quando a gente tem essa figura, a gente pensa que, pô, o cara não vai ser humilde a esse ponto. O cara vai lá, pô, se vira, né, mano? Você veio tocar aqui e não sabe que você tem que trazer equipamento? Mas foi totalmente o contrário. Quero até agradecer aqui o Ademir, sei que ele vai assistir isso também. Cara, parabéns, Ademir, parabéns, cara. Na grande Parabéns. Humildade dele, ele falou, pô, o fundo vai tocar depois, toca com as minhas coisas. Além disso, ele pegou o Rode e falou, faz o seguinte, ó, monta do jeito que ele precisa, monta pra ele do jeito que ele quiser. Depois a gente só arruma. Eu falei, pô, Ademir, não precisa. Então, monta do jeito que é o seu jeito, eu vou sentar ali e vou tocar. E pra mim, cara, foi ali a minha primeira experiência de ter que falar com outros músicos, de ter que me virar, de ter que falar com o técnico, de começar essa coisa do network. Certo. Justamente com o Ademir Batera, que era o meu ídolo da época. Já coração. Ô, cara. E pra tocar? Porque quando eu comecei a tocar, o fundo era a banda que vinha depois, então os Rhodes já estavam montando, alguns músicos do fundo de quintal já estavam ali no palco, observando. Cara, pra tocar foi difícil. Prova de fogo, prova de fogo. Teve uma hora até que o Ademir apareceu, ficou olhando assim e então, tal. Cara, eu falei, meu, se eu sobreviver essa aqui, o resto é lucro. Que bacana. Total, quantos anos de estrada já? Cara, eu vou colocar aí... Tô com 40, né? 27 anos. 27 anos de estrada. 27 anos de estrada. Andando aí pra cima e pra baixo, já tocando. Você comentou médias de shows logo no início, quando você começou a tocar, né? Tanto com o Salgado, quanto com o pessoal do Catinguelê, outras bandas. Qual era? Passa pra galera aí. Qual era a média de shows que você fazia por semana, por final de semana, cara, por dia? A gente pegava uma pegada aí bem firme mesmo. A gente viajava na quarta-feira, sempre na quarta-feira começavam os shows. Então a gente ficava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo direto na estrada. Voltava para casa na segunda e ficava terça. E às vezes algumas terças também já tinha alguma tocada. Às vezes voltava já tocando na segunda também. Mas a grande maioria das vezes era de quarta a domingo. Só que esse de quarta a domingo era fazendo tipo 3 por dia. 2, 3 por dia. Então isso pro batera, cara, chegou uma época que eu tava forte, pernona gorda, porque não saía de cima da batera e tocava muito. Eu cheguei a pegar com o Catinguelê e um dia fazer 6. Caramba, 6! Foi o máximo de shows que eu fiz. 6 shows num dia com o Catinguelê. Correndo pra lá e pra cá. Cara, eu confesso pra vocês que chegou no último, eu não aguentava mais segurar a baqueta. Show de 2 horas, né? Isso, show de 2 horas. Todo show de 2 horas, 1h45, nunca menos que isso. 2 horas, 1h45. Certo. A média de shows era de média de 2 horas. 2 horas. Mas 2 horas tocando pagode e samba. É, pesado. Porque pra quem não foi, ó, gente, vocês que não, eu não sei se vocês têm o costume de ir ou assistir os shows, mas é uma música seguida da outra. Nós chamamos de pot-pourri, né? Sim. Pot-pourri, e é uma seguida da outra. Então vai impressionar, 1 horinha de show, né? O músico, tocar 1 hora é fácil. Se você pegar essa última turnê que o Catinguelê fez agora de 35 anos, era uma base de 40 músicas por show. Então imagina isso. 1h40. Imagina você tocar 40 músicas, 45 músicas aí, 6 vezes num dia. Então, assim, pra mim, foi muito legal, cara. Foi uma fase de crescimento, até de eu tocar e me estudar pra pensar em como é que eu conseguiria fazer aquele tanto de shows sem que eu chegasse no último sem conseguir tocar. Sim. Porque a batera no samba é um elemento de condução dos mais importantes que tem, que é o que segura o andamento, né? É o coração ali. É o coração. Então ele segura ali, ele mantém o andamento o tempo inteiro. Então, pra mim chegar nessa fase de tocar 6, demorou um tempo. Porém, esse tempo que demorou foi uma fase de estudo, e tocando, e praticando, que me ajudou demais. Me preparou demais pra isso aí. Hoje, jamais tiozão, é lógico que eu não faria 6 de 2 horas.
Mas pelo menos uns 3, 4 ainda dá. Uns 3, 4, tá certo. Uns 3, 4 de 2 horas, tá ainda certo. Dá, já dá tá um caldo certo. aí. Tá um menino. Puxa, que legal, bacana. A quarta pergunta, e não menos importante, né? Sim. Gente, ainda não tá encerrando aqui. Claro. Perguntas, tá? Vamos lá. O que você poderia dizer, né? Eu acredito que é mais dizer do que aconselhar, sobre a maturidade espiritual dos músicos, no caso assim, eu sou músico, que eu... De ambas as partes, né? Pode-se dizer. Eu sou músico, tô na igreja, eu vou começar a trabalhar com música... Secular, música boa. A gente pode falar assim, música boa, né? Música popular brasileira, né? Não só gospel. E aí rola todo um processo. Como é que foi esse processo? Como é que você conseguiu lidar com isso? Cara, eu de muito novo, eu já vim não vou falar de berço evangélico, mas de muito novo eu já estava na igreja. Então, a minha família foi muito importante para isso. Porque a base de todo o conhecimento de, não faça isso, isso aqui é ruim, isso aqui é legal, ela começa na família. Certo. Né? Então, independente de igreja, a minha família ela já tinha a estrutura de, isso aqui não é legal, isso aqui é bom, isso aqui, se você for por esse caminho, é bom. Esse irmão que eu comentei que era o Júnior, ele teve muita influência nessa questão comigo. Por quê? A gente sempre andou muito juntos. E ele me guiava nas coisas, me mostrava as coisas. No começo, eu falo que eu era muito panguão. Porque eu era um menino muito viajado, tipo, de estar olhando tudo, mas não perceber nada. Tipo, tudo que acontecia nos bastidores, às vezes eu nem percebia. Eu tava ali pela música, então muita coisa eu não percebia. Então, meu irmão foi muito fundamental nisso, de me mostrar as coisas. E, logicamente, com essa estrutura de família, me ensinando. E aí, depois, sim, a estrutura de um pastor que cuidava, das pessoas que aconselhavam. Bacana. A experiência de ver pessoas que meio que trafegavam por um caminho que não era o caminho certo também. Então, a maturidade veio através disso. Família, pastor cuidando. Eu sempre tive na igreja, sempre. Então, desde os meus 8 anos, eu nunca me afastei da igreja. Mesmo fazendo os trampos. Lógico. Porque eu sempre tive essa ligação com pastoral ou de alguém estar cuidando. Tipo, eu tô fazendo isso, o que você acha? Você acha que é legal fazer tal coisa ou não? Então, eu sempre tive pessoas cuidando. Certo. Então, nesse percurso todo, eu nunca saí da igreja. E eu acho que a maturidade, ela vem muito por isso, assim, de você ver a experiência de outras pessoas. Você tem alguém na tua família que te cuida. Você tem um pastor na tua igreja. Se você é de igreja, você tem um pastor que te cuida. Se você é de uma outra religião, tem a pessoa que vai cuidar de você ali e vai também te discipular. Exatamente. Para que você não vá para um caminho que você não tem que ir. É um representante espiritual. É né? lógico que a escolha é sua. Sempre. Ninguém vai escolher por você o que você vai fazer. Se você for um cara que é ligeiro no momento que fala assim, eu vi ali que esse caminho não é legal, eu não vou entrar nessa, você vai se dar bem. Porque a escolha é sua. Exato. Mas essa estrutura é importante. Então, para mim não foi uma coisa tão conflitante de, vou sair da igreja para tocar no secular. Não foi. Porque eu já tinha essa estrutura. Já tinha pessoas que falavam, você é um bom músico, você pode ser um profissional da música. Desde que você não entre nesse caminho, nesse, você consegue conciliar o secular com a igreja. É uma escolha sua do que fazer e o que não fazer. Até porque eu falo sempre assim, cara, o ser igreja é pessoal, é você. Então, eu posso ser igreja onde eu estiver. Mas eu posso também ser um pilantra dentro da igreja. Entendeu? Exatamente. Então, a questão do músico, pra mim, o músico que fala assim, eu vou tocar secular e vou tocar na igreja, pra mim é aceitável. Desde que o cara sabe o caminho que ele tá trilhando e que ele tenha postura no caminho que ele tá trilhando. Se ele falar assim, eu quero ser um cara do secular, mas eu não tenho forças pra lidar com algumas situações. Tem muito músico que é assim, cara, eu quero ir pro secular, mas eu não consigo me controlar quando eu vejo. Vou citar um exemplo, tá, gente? Não tô generalizando, mas é isso. Certo. Quando o cara vê ali uma droga que ele usava antes de ir pra igreja, por exemplo. Se ele é um cara que ele não tem condição de estar no lugar que as pessoas usam droga e ele resistir àquilo, cara, então não vai. Não vai, Porque se você for, você não sai dali. Exatamente. Fugir da aparência do mal. Isso. Então, assim,
Pra mim, não foi difícil por isso. Essa estrutura de família, tá sempre na igreja, tá sempre sendo cuidado por alguém. Esposa, minha esposa também. Desde quando eu casei, minha esposa sabe de tudo, vê tudo e tal. Então, essas coisas pra mim me ajudaram demais. Então, o meu conselho é pra quem quer tocar secular, o menino que tá na carreira, tá começando a estudar, eu quero ser isso aqui, mas eu tô dentro de uma igreja, ou tô dentro de uma instituição, ou dentro de um plano ali, que eu quero fazer as duas coisas, cara, é só você manter o foco no que você quer fazer. Você vai lá por quê? Por causa da grana, é o trabalho, é o status. Saiba a diferença essas coisas que você vai conseguir trilhar isso aí certinho, sem que dê aquele famoso chabu. O chabu no meio do caminho, né? Isso. Eu consegui por essa estrutura e ter esse foco. Eu tô ali para trabalhar, a minha ideia é trabalhar. É lógico que acontece uma coisinha aqui ou outra ali, mas o foco é o trabalho. O foco é o trabalho. Você atualmente ainda toca ainda? Toco ainda. Não só na igreja, Não só na igreja. Hoje, lógico, eu tenho meu ministério na igreja. Sim. Toco também com o Catinguelê e com outros. Aí faço com alguns amigos de vez em quando, faço alguns trabalhos e tal. Nunca parei de fazer os dois. Que bacana. E agora, vai entrar dentro do assunto, mas eu gostaria que você falasse o que fez com que você permanecesse assim todo esse tempo, certo? Tocando no Catinguelê. Cara, assim, eu tenho muito o lance de amizade com eles, né? Desde quando eu entrei para todos esses projetos que eu falei do secular, eu sempre fui uma pessoa talvez fácil de lidar. Porque a minha ideia que eu não posso dar trabalho, eu tenho que trabalhar e não dar trabalho. Então, assim, todo mundo me pergunta, mas por que você tá lá tanto tempo? Não é ruim para você, como músico, passar muito tempo num lugar só? Eu respondo que é o seguinte, eu tô há muito tempo porque eu desenvolvi um bom trabalho lá. E as pessoas com quem eu trabalho gostam do meu trabalho. Então, sempre o meu lema é o seguinte, você não pode dar trabalho, você tem que trabalhar. Né? Então, eu passei muitos anos fazendo com Salgadinho, todos os meus relacionamentos musicais foram duradouros. E até hoje estão sendo. Por quê? A minha ideia, o conselho que eu dou é não dê trabalho. Então seja o cara que, chega no horário, o máximo que você puder. Zela pelo equipamento. Zela pela produção do trabalho como um todo. Sabe? Então, eu creio que por todos esses anos eu vim fazendo isso com eles. E é lógico, você sendo um cara que não dá trabalho, gera aquele vínculo de amizade com quem está fazendo o trabalho ali, com quem está fazendo o trabalho. Então, eu tenho hoje com eles um lance de amizade, não é só o profissional. Hoje eu sou amigo de todos os caras, de um por um dos artistas ali, a gente se fala, telefone, a gente tem contato semanal, independente de show, não, a gente está sempre se falando e tal. Todas as pessoas que eu procuro trabalhar, eu procuro ter isso aí, não dá trabalho. E aí, consequentemente, é duradouro, consequentemente rola uma amizade, e mesmo que você saia do projeto, as portas sempre estão abertas para você voltar quando você quiser. Tanto que eu já saí do Catinguelê uma vez e fui convidado a voltar. Olha que bacana. Porque eu tinha e sempre tive um bom relacionamento e sempre desenvolvi um trabalho muito responsável com eles lá dentro. Então a minha estadia lá, ela passa muito por isso aí, ter esse compromisso, fazer tudo certinho para permanecer ali. E se sair dali, tem uma coisa que o meu amigo fala sempre. Quando você sai, além de deixar portas abertas, você deixa uma boa referência. Se alguém ligar e perguntar, e o fulano, como é que ele é? O fulano lá é ponta firme. Se precisar, pode ligar, pode contar com ele que ele vai dar certo. Meu conselho pra você, batera, é isso. Seja esse cara. Pega essa, hein? Anotou no caderninho. Não estou querendo dizer, seja como eu. Não é isso. Mas procura trabalhar bonitinho que você vai permanecer onde você tá. Você falou uma frase bem interessante, né? Não que isso não seja necessário, mas o batera ele não precisa tocar muito, né? Foi bem desse jeito. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Certo? Mas ele precisa tocar direito, fazer as coisas exatamente. Isso passa, cara, é difícil você estar com uma pessoa que ele desenvolve um bom trabalho musicalmente falando, mas ele te dá muito trabalho por fora. Que é o cara que não chega no horário, não pega o repertório, dá trabalho nos lugares que tá, arruma trabalho com as pessoas, não trata bem o público, as pessoas. Né? Então, não é o que eu falo, não é só tocar. O tocar é essencial, sim.
Porque você vai desenvolver o trabalho da pessoa que tá te contratando. Pô, Exato. você faz parte daquele ciclo ali da pessoa, do artista, da banda ou de quem for. Mas não é só o tocar. Tem o comportamento por trás disso que vai fazer com que você permaneça ali um tempo legal. Legal. É Quantos anos já? Cara, já tá aí uns 12, vou chutar 15, vai, porque tem entre indas e voltas ali, vou chutar uns 15 anos já fazendo com Catinguelê. Top. Muito bacana. Muito bacana. Nego, eu vou entrar aqui no assunto aqui, não é polêmico. Claro, claro. É bem tranquilo, né? Todos já te conhecem como Nego Batera, Sim. né? Não só professor de música, não só Estúdio Havani, mas tem o Nego Pai, Nego Irmão, sim. Inclusive os seus irmãos também são Sim. músicos, né? Isso, são músicos. Músicos muito bons. Sim, verdade. Bons. Pode falar um pouquinho pra gente? Cara, sim. Esse lance dos meus irmãos, assim, é muito engraçado, cara. É porque eu acho que é uma coisa que já tá na genética, não sei. Porque isso já veio de família, né? Meu pai era músico. Era músico, com certeza tá na genética. Então meu pai tocava cavaco, ele tocava bem, cantava bem, ele cantava bem, tocava bem. Ouvia as coisas boas, né, cara? Ouvia muito música Muita boa, música assim. boa. Eu, quando criança, eu lembro de meu pai ouvindo Djavan demais. Meu pai era fãzaço do Djavan. Ouvia Djavan demais, Ivan Lins, todas essas coisas que eram de trás que era legal. Os internacionais, Michael Jackson, pra caramba. Nossa. Manhattans. Meu, muita gente Só boa mesmo. Muita gente boa mesmo. Pegada. Cara. Então a minha família, na verdade, a gente foi uma família que foi bem criado musicalmente falando, né? Todo mundo sempre escutou ali música muito legal. E meus irmãos veio na mesma pegada aí. Então veio meu irmão mais velho, que era o Júnior, tocando percussão pra igreja. Depois veio eu tocando bateria. E os mais novos crescendo e já vendo a gente tocar. Já vendo a gente ouvir coisas legais e tal. E fatalmente, todos aqueles que gostavam de música entraram nesse ciclo de, ouvir coisa boa, tocar coisa boa. E todos eles, hoje em dia, o meu irmão que permanece tocando é o Luizinho, se conhece, ele toca teclado demais. Monstro. Mandar um abração aqui pra ele. Lu! Fera. Meu, esse viu? E eu costumo dizer que todos os meus irmãos, assim, que vieram depois de mim, cara, eles arrebentam. Eles tocam muito, muito, muito mais mesmo. E tá trilhando. O que tá mais firme aí trilhando hoje é ele, o Luizinho. Tá tocando aí, tá tocando lá com o Renan Surprese, toca no Alphaville, faz bastante coisa aí pra rapaziada de fora aí. E é um menino... O culto das 17 com ele foi algo extraordinário. Já fez com ele, né? Já tocou com ele, nas cara. 17, no culto das 17. Ele é um menino incrível. Eu costumo dizer que ele é meio fora da caixinha, porque assim, cara... Ele estudou um pouquinho, até com um menino aqui de Jandira, que eu acho que era Djalma o nome dele. Ele dava aula na prefeitura de Jandira, e ele fez umas aulas com o Djalma. E daí pra lá ele não estudou com mais ninguém. Nossa, que bacana, Só que você ouve o menino tocando e você fala, meu Deus, é genial. E é pra tudo. Ele fala inglês, nunca estudou. Eu nunca vi ele estudando inglês. Mas, cara, você entra no Instagram dele, às vezes ele tá trocando ideia com caras de outro país... Eu falo, como é que pode? O menino, não estudou e tá falando inglês desse jeito. Então, ele é um menino que ele tem uma cabeça legal, ele tem uma desenvoltura muito legal pra música, pro inglês, pra arte, pra essas coisas, ele tá caminhando bem. Então, isso vem de família, né? Show de bola. Vem de lá de trás. Tudo meu, na verdade, vem de família. Tudo vem de família. A família é a base de tudo, né? Exatamente. É o que eu costumo dizer. Tem a vida familiar, né? A profissional, né? E a nossa particular. Sim, certo? sim. Aí vem o contrário. A vida particular, se a profissional não tá legal, ela não rola. Se a vida profissional, né, não tá legal, mas a vida familiar tá legal, começa a rolar. Quando a vida familiar não está bem, aí desaba tudo, cara. Desaba tudo, né? Aí tem que colocar tudo no eixo. As três coisas andam juntas, mas meio que depende da estrutura de família, Exatamente. né? A base é a família, se né? em casa tá tudo legal... Mesmo que fora não esteja, você consegue contornar e levar, né, cara? Exatamente. Mas se família em casa tá legal, o resto vai. Falando um pouco do seu trabalho, do seu estúdio, né? O Estúdio Havani. Sim. As produções que você faz lá, as gravações, tudo. O que você pode falar pra gente, cara? Cara, o meu estúdio é um estúdio hoje em desenvolvimento, né? A gente tá crescendo, aí, desenvolvendo. E, na verdade, a gente tá com um projeto muito legal que é meio que uma surpresa, mas eu vou já liberar pra galera aqui, tá? Opa, spoiler! Isso! Cara, o projeto que tá rolando lá hoje,
A produção que tá rolando hoje lá, que é o que tá dando mais trabalho, mas é o que chama mais atenção, que é muito bacana, é a volta da banda FO. FO, cara? FO tá de volta aí no cenário da música gospel. Inclusive, vou mandar um abraço pros meninos aqui, Ney, Rogério, Elias e Di. E hoje eu faço parte também desse projeto, graças a Deus. Fui convidado lá, tô fazendo os baixos junto com a rapaziada e ajudando na produção lá, né? A gente tá voltando com o projeto. Pra quem não conhece, Banda FO era uma banda da década de 90 que fez muito sucesso no cenário de música gospel. Tocando aí o som do black, aquele black mais brasileiro, meio Tim Maia e tal. Estamos voltando aí com o projeto da Banda FO. Logo, logo vai estar na estrada, vai estar nas plataformas, redes sociais. Logo, logo vai estar rolando aí pra galera aí. Banda FO de volta no cenário da música gospel. Fruto das Oliveiras. Fruto das Oliveiras. Vem aqui comigo, vem aqui antes de postar lá, de colocar o trabalho de vocês, vem aqui pra gente bater um papo, hein? Isso. Todos convidados. Vamos trazer a rapaziada pra falar das histórias e contar esse projeto novo. Já mostrar aí pra rapaziada como é que tá ficando o trabalho. Já vai servir de lançamento pra gente também. Top, são muito bem-vindos. Chegamos mais um fim. Muito obrigado a vocês aí que ficaram com a gente. Espero que tenham gostado. Certo. Quero agradecer aqui, Iso. Quero agradecer você. A casa é sua. Cara, estúdio aqui, mídia digital, né? Mídia Oeste, aliás. Mídia Oeste. Por esse espaço, por essa oportunidade de estar falando com a galera aí, o seu público. E, cara, sempre que precisar aí, pode contar que estamos à disposição. Pro que der para acrescentar, estamos aí. É uma honra ter você aqui. Que isso, toda Quem ficou tremendo hoje fui eu. Nada, que isso. Nego Batera. É nada. Muito bacana. Gente, não deixe de seguir ele lá, certo? Ó, Nego Batera, Instagram. É Nego Batera. Isso. Edson Luiz no Facebook. Ou pode colocar Nego Batera ou Ravani, que você também vai achar lá. Ravani Studio. Nego Batera Underline. Isso, Nego Batera Underline. Isso aí, Estúdio Ravani. Vê lá o trabalho dele, é muito bacana. Gravação de áudio, né? Lá nós temos gravação de áudio, estudo, né? Que é curso de música, né? Violão, teclado, baixo, batera. Certo. Né? E temos sala de ensaio lá também. Precisando, estamos à disposição. Muito bacana. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.